Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Olá, queridos. Abram, por favor, a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, vamos dar sequência à nossa série de exposições. Em 1 Coríntios, capítulo 7. Hoje vamos considerar uma porção um pouco maior, mas é porque a ideia é única, que está lá no capítulo 7, nos versos 12 a 16 de 1 Coríntios do capítulo 7. Enquanto os irmãos vão procurando, fique com o texto aberto, irei fazer uma breve introdução. A origem de alguns ditados populares são muito interessantes, especialmente porque no decorrer do tempo, na transmissão boca a boca, ocorrem algumas alterações, algumas mudanças curiosas. Por exemplo, a seguinte expressão: esse menino é cuspido e escarrado à cara do pai. Nós conhecemos o significado deste ditado, ou pelo menos parte de nós conhece o significado desse ditado. Quer dizer que o filho é a cara do pai, muito parecido com o pai. Porém, em sua origem, esse ditado era, por mais que possuísse o mesmo significado, era bem diferente. Ao invés de dizer que o menino era cuspido e escarrado o pai, o ditado dizia o seguinte, abre aspas: esse menino é a cara do pai esculpida em Carrara, ou seja, trabalhado em mármore. É como se o filho fosse uma estátua do pai, uma obra de arte lá com a cara do pai. Existe outro ditado que possivelmente também passou por uma mudança interessante. Eu digo possivelmente porque há uma discussão aqui, mas na minha breve pesquisa indicou que ele passou. É um ditado muito conhecido, esse talvez mais conhecido que o primeiro, é aquele que diz: quem não tem cão, caça com gato. O sentido desse ditado é que se você precisa caçar e porventura não possui o cão, então você usa o seu gato para caçar, mesmo que não seja o ideal. Porém, segundo a minha especialíssima pesquisa, na sua origem esse ditado era um pouco diferente, ainda que a aplicação fosse semelhante, pois o ditado na origem era assim: quem não tem cão, caça como um gato. Aqui, novamente, me parece que a versão antiga faz muito mais sentido. Porque quando diz caça como um gato, significa que aquele que não tem todas as ferramentas deve encurralar a caça de maneira sorrateira, astuciosa, como um gato faz. Assim, neste último ditado, o do gato, aprendemos no texto, apesar de que ambos, quem não tem cão caça com o gato, ou quem não tem cão caça como um gato, em ambos os casos, o objetivo é parecido, ainda que não seja igual. Significa que nós devemos usar as ferramentas que nós temos para alcançar o fim desejado, ainda que essas ferramentas não sejam as ideais. Então, assim como neste último ditado, no texto que vamos considerar hoje, Paulo vai ensinar que mesmo em situações que não são ideais, nós devemos buscar uma forma de glorificar a Deus em nossa vida. E aqui ele está tratando especificamente do caso de casamentos. Pois quem não tem cão, caça com ou como um gato. Então vamos, enfim, ler a palavra do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: aos outros eu mesmo digo, não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão,
Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Nos ensina a aprender, Senhor, nesse complexo texto, aquilo que Tu queres ensinar para a Tua igreja nesta noite, apesar de mim, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos comunique, nos ilumine para entender qual seja a Tua boa vontade nesse texto, Pai. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesta carta, para não enfadar os irmãos, eu mudei um pouquinho aqui a introdução que eu venho repetindo há muito tempo. Nesta carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo combate uma série de problemas de caráter moral e comportamental ali naquela igreja de Corinto. E o objetivo dele é conduzir a igreja a uma vida de santidade, a uma vida de santificação, uma vez que todos os crentes, sem exceção, foram chamados para a santidade. Isto está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, que inclusive, eu não sei se ainda tem aqui, é o tema geral dessa série de exposições, chamados para a santidade. Com este intuito, vimos que do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 11, Paulo enfrenta os seguintes comportamentos: problemas de divisão dentro da igreja, um caso de incesto de um jovem que teve relação com a mulher do pai, e problema de irmãos que estavam processando uns aos outros. E Paulo combate todos esses problemas do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 11. Então, no capítulo 6, verso 12 a 20, Paulo volta a sua atenção ao contexto maior em qual a nossa passagem está inserida, ainda que seja no capítulo 7, que é a luta contra a imoralidade sexual. Neste contexto maior, Paulo aconselha que todo crente, sem exceção, deve fugir da imoralidade sexual, uma vez que o corpo do crente é unido ao de Cristo. Isso está em 6,15. E o corpo do crente é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso está em 6,19. E o corpo do crente foi comprado por um alto preço do sacrifício de Jesus Cristo. Isto está em 6, não sei, acho que talvez seja o próprio 19, não está aqui anotado. Então, por essas três razões, nós que somos crentes em Cristo Jesus, temos que lutar sempre, fugir da imoralidade sexual. A consequência disso é que, ao invés de caminhar em direção à moralidade sexual com os nossos corpos, nós devemos buscar glorificar a Deus com os nossos corpos, como Paulo ensina no capítulo 6, verso 20. Neste contexto de fuga da imoralidade, de como glorificar a Deus, Paulo apresenta o casamento como uma resposta adequada aos cristãos que não são celibatários. Eu tratei disso aqui, o cristão que não nasceu com o dom de ficar sozinho, aquele que não tem atração pelo sexo oposto. Então, nesses casos, que a grande maioria, a exceção são os celibatários, neste caso, a forma adequada de se viver uma sexualidade que agrada e glorifica a Deus é dentro do casamento. No entanto, vimos também que ali na igreja de Corinto, aqueles irmãos estavam fazendo alguma confusão quanto a isso, porque devido ao forte ensino de Paulo para a fuga da imoralidade, alguns irmãos casados resolveram não ter mais relações sexuais com as suas esposas. Paulo combate isso daí também. Ele diz que a forma agradável a Deus é dentro do casamento. Então eles não podiam agir ou reagir dessa forma ao ensino paulino. Então, na última mensagem, já no capítulo 7, nos versos 10 a 11, vimos como Paulo se dirige aos casados, destacando que aos casados o casamento deve ter uma conotação de definitividade. O casamento não deve ser, o vínculo do casamento não deve ser quebrado pelos casados, porque Deus odeia o divórcio. Nós consideramos aqui na última mensagem. Hoje, na sequência, Paulo se dirige àqueles que vivem em uma situação não ideal, do casamento, que vivem em um casamento misto, ou seja, de um crente com um descrente. E o intuito de Paulo é ensinar como o crente no casamento dessa situação pode glorificar a Deus.
O primeiro ponto eu nomeei assim: o crente não separa, ou não separa-se. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 a 13. Aos outros, que eu vou ler novamente, aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Paulo começa, curiosamente, interessantemente, dizendo aos outros, eu mesmo digo e não o Senhor. E eu quero focar rapidamente no que ele quer dizer quando ele diz eu mesmo digo e não o Senhor. Isso é porque quem esteve aqui vai lembrar, no verso anterior, no verso 10 e 11, Paulo disse, isso não sou eu que diz, mas é o Senhor. A ideia, por mais que muitas pessoas compliquem, é bastante simples. Quando Paulo diz, lá no verso 10 e 11, não separe, ele está usando um ensino. Palavras, Paulo está apenas citando no verso 10 e 11, quando ele diz aos casados não separe, apenas citando um ensino conhecido de Cristo. Agora, no nosso texto, a partir do verso 12, é como se Paulo fechasse as aspas. Ele vai deixar de citar um ensino conhecido de Cristo e vai apelar mais uma vez à sua autoridade apostólica, como faz na maioria dos seus estudos. Ah, pastor, então o ensino do verso 12 tem menos poder do que o ensino do verso 10 e 11? É claro que não. Tem menos autoridade? É claro que não. É claro que não. Paulo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É um apóstolo enviado pelo próprio Senhor Jesus. Mas quando ele trata dos casados, ele faz uma citação de Cristo. E agora aqui, quando ele vai tratar daqueles que vivem em casamento misto, ele vai usar suas próprias palavras para comunicar o comando do Senhor. Com isso, precisamos entender agora, para entrarmos no conteúdo central destes dois versos, a quem Paulo se dirige. Quem são esses os outros, que está bem no início do verso 12. Paulo já havia dado orientações aos não casados e às viúvas da igreja, lá nos versos 8 e 9 do capítulo 7. Depois, ele se dirige aos casados que são crentes, em que o marido e a esposa são crentes. Está lá no verso 7, 10 a 11. Agora, ele se volta para outro público, aquele de homens ou mulheres crentes que são casadas ou casados com descrentes. Ou seja, os crentes que vivem em um casamento misto. E o que Paulo tem a dizer a esse grupo? Está aí no texto que nós lemos. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Sabemos que em todo o Antigo Testamento, Deus proíbe o seu povo de casar-se com gentios, com pagãos. Isso também vale para os cristãos. É um ensino claro de Paulo, de que o crente não deve casar com descrente, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Se você não tem, é bom ler esse texto e marcar aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? O jugo desigual, para quem não sabe, jugo é aquele instrumento de madeira, geralmente de madeira, que é colocado em dois animais para puxar uma carroça. Se você bota um animal muito maior do que o outro, ou de raças diferentes, dificilmente você vai fazer com que eles conduzam adequadamente a carroça. Essa é a ilustração do jugo desigual. É claro que não serve, o ponto aqui de Paulo em 2 Coríntios 6, não é apenas para casamento, mas o modelo clássico que se adequa aqui, ou seja, aquilo que
que é o modelo máximo da aplicação de Paulo, que é o casamento. Por quê, pastor? Porque ninguém pode influenciar mais a vida do outro do que o marido ou a esposa. Ninguém. Ninguém tem uma relação mais íntima, mais profunda, com maior influência sobre o outro do que o marido sobre o esposo e o esposo sobre a mulher. Dito isto, o problema naquele contexto ali de Corinto era que o evangelho estava chegando, Paulo estava pregando o evangelho, a igreja estava nascendo ali, era nova. E as pessoas estavam naturalmente, pela graça e misericórdia do Senhor, se convertendo a Cristo. Só que às vezes acontecia que o marido era convertido e a mulher não. E acontecia que a mulher se convertia e o marido não. Esse era o contexto principal que Paulo tinha em mente. Nesse caso, os cristãos recém-convertidos que são casados com não crentes, eles poderiam achar erroneamente que já que eu me converti ao Senhor Jesus, a minha esposa ou meu marido não fez o mesmo, eu devo me separar. Contra essa mentalidade, Paulo diz que se um irmão tem mulher descrente e essa mulher que é descrente se dispõe a continuar com ele não deve se divorciar. Aqui, mais uma vez, Paulo reafirma a sacralidade e definitividade do casamento, que não deve ser dissolvido em hipótese alguma, em outras palavras, em hipótese alguma, seguindo todos os conselhos de Paulo, é o ideal que o crente tome a iniciativa de se divorciar, mesmo que porventura ele esteja casado com um descrente. Então, no verso 13, Paulo faz questão de destacar que esse comando é para ambos os gêneros. Ele repete, só faz mudar o gênero. Por isso que ele diz lá: e se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Isso era importante, ele fazer essa mudança e botar os dois lados, porque eu já disse aqui que no contexto greco-romano, a esposa também poderia ter iniciativa de se divorciar do marido. Então, caso a esposa se tornasse cristã, mas seu marido não, e o marido quisesse continuar com a esposa, o conselho para essa esposa era o mesmo, que a esposa não investisse ou não alimentasse a ideia do divórcio. Assim, no caso de casamentos mistos, os cônjuges cristãos devem fazer tudo o que podem para ficar com seus parceiros incrédulos e nunca devem ser os primeiros a buscar o divórcio. Eu acho que eu vou falar um pouco isso mais lá na frente, mas eu vou abrir um parêntese para que ninguém saia daqui falando coisas que eu não disse. O texto, nem eu nem Paulo, o texto em nenhum momento está dizendo, inclusive eu já li o texto do jugo desigual, nenhum momento está dizendo que o crente deve casar com o descrente, nenhum momento. Ele está tratando da realidade. O crente que é casado com o descrente, como ele pode glorificar a Deus? É por isso que eu comecei com o ditado. Não é o ideal, mas e aí? O que ele tem que fazer? E Paulo começa dizendo nesse primeiro ponto que ele não deve se separar jamais. Tá bom? Então, fecho parênteses. Diante dos olhos de Deus, a instituição do casamento, isso aqui já é mais a título aplicativo, tem valor em si mesmo. Por isso, mesmo em casos não ideais como casamentos mistos, cabe ao crente zelar firmemente pelo casamento, pelo seu casamento. Logo, se você que está me ouvindo é um crente e está casado com um descrente, pois lute pela manutenção do seu casamento. Por isso que mesmo em casamento em julgo desigual, ou seja, um crente que em pecado decidiu casar com o descrente, mesmo nesse caso a palavra do Senhor não comanda mais ao crente tomar iniciativa em separar-se. Se você, me escute, jovem solteiro aqui, mulher, rapaz e moça, se você escolher contra o conselho divino casar com um descrente, pois saiba que o comando divino é que você arque com as consequências da sua escolha. Que você lhe dê, por mais que isso venha a ser difícil depois.
com as consequências da escolha que você teve. Afinal, quem não tem cão, casa-se com gato. No sentido de que não casou da forma ideal, mas está casado, agora vai com isso e te esforça, te empenha, zela pelo teu casamento, mesmo que tenha sido a princípio em pecado, mas permanece firme. É esse o ensino de Paulo no primeiro ponto. Segundo ponto, o crente santifica o lar. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Um texto que pode gerar muita confusão, apesar dele ser bem claro, e eu vou tentar explicar. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Agora, Paulo vai apresentar uma das razões, um dos benefícios pelo qual o crente casado com o descrente não deve se divorciar. É porque mesmo em um casamento não ideal, um casamento misto, o crente de alguma maneira tende a influenciar na santidade do lar. Ou pelo menos deveria influenciar na santidade do lar. Vale lembrar que na cultura greco-romana do primeiro século, um casamento misto geralmente significava que uma mulher cristã tinha um marido pagão. Por quê, pastor? Porque em casos contrários, em que o homem fosse convertido a Cristo, pelo contexto histórico ali e familiar, a tendência era que a mulher acompanhasse o marido, a fé do marido, mesmo que fosse apenas na forma, tá certo? Por isso Paulo agora se volta para o exemplo da mulher, porque eram situações em que seriam mais difíceis. Por isso que Paulo diz que a mulher que está casada com o marido, mesmo que ele permaneça descrente, ela pode santificar o seu marido. Mas o que Paulo quer dizer quando ele diz que a mulher santifica o marido? Ou que o marido é santificado por meio da mulher, aí nesse texto. Como um cônjuge não crente pode ser santificado? Ao tentarmos responder esta pergunta, não podemos ir além do que o texto ensina, além do contexto da Bíblia como um todo. Todo o texto deve ser lido na Bíblia. Toda leitura que você vá, todo texto que você quer entender, se você isola e entende ele ali isoladamente, a tendência é que você faça uma interpretação equivocada. Todo o texto tem que ser lido à luz do contexto menor do livro que está inserido e à luz do contexto canônico, que a gente chama do cânon da Bíblia como um todo. Então é dessa forma que nós vamos entender a resposta para o que o Paulo quer dizer quando ele diz que a mulher santifica o marido. Paulo não está dizendo que um marido ou esposa não crente tornam-se cristãos ou moralmente santos por meio do cônjuge que é cristão. O que ele não está dizendo é o seguinte: um casal, um homem e uma mulher, a mulher se converteu a Cristo, o marido automaticamente vira cristão? Não é isso que ele está dizendo. O marido se converteu, a mulher vira cristã? Não é isso que Paulo está dizendo. Porque sabemos que ninguém é capaz de santificar ou salvar um semelhante. Eu e você não somos capazes, nunca seremos capazes de salvar ou santificar alguém. A única salvação, conforme o contexto canônico maior da Escritura, a única salvação que existe para o homem na terra é mediante a fé em Cristo Jesus. Como Paulo ensinou poucos versos acima, no capítulo 6, verso 11. Nós consideramos esse texto aqui, 1 Coríntios 6, 11. Assim foram alguns de vocês, ele está falando adúlteros, hipócritas, etc. Ele diz, olha, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, olha a palavrinha aí, foram santificados, foram justificados. Como? Como eles foram? Por alguém? Por Paulo? Não. No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quando a palavra diz no nome, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo. Com isso, Paulo não está dizendo que o marido crente salva automaticamente ou santifica, separa para Deus automaticamente o cônjuge descrente.
Paulo também não está dizendo que o cônjuge gentílico tem um relacionamento pessoal com Cristo, porque é casado com um crente, porque senão, de outra forma, não continuaria chamando esses de descrente, como nós lemos no texto. No entanto, ainda como, e aqui está o ponto, ainda como descrente, o cônjuge não cristão, não separado para Deus, será influenciado pela santidade do crente. Eu vou repetir porque esse é o ponto central. O cônjuge descrente é influenciado, o lar é influenciado pela santidade do crente. Por meio de uma vida piedosa, uma vida de oração, mansidão, domínio próprio, pureza, posições morais adequadas, linguajar puro, o cônjuge crente tende a influenciar o comportamento, ainda que não totalmente, mas influencia o comportamento do cônjuge descrente. Isso é muito normal no casamento, meus queridos. Isso é muito normal. Paulo não está falando nada de extraordinário. Nós sabemos, quem é casado sabe, quem não é vai descobrir um dia, é que quando nós casamos, os cônjuges vão adquirindo, replicando comportamentos comuns uns com os outros. Com o tempo eles vão adotando práticas que nem sabem mais de quem é, se é dele, se é dela, porque eles convivem intimamente. Então, os santos, quanto mais santo, mais piedoso for o cônjuge crente em um casamento misto, a possibilidade do lar ou do marido ser mais santo no sentido comportamental, de ser influenciado, é maior. E é isso que Paulo está ensinando nesse texto. Com isso, note que Paulo ainda se refere também aqui no texto aos filhos. E quanto aos filhos não é diferente, como Paulo destaca na sequência. Ele diz assim: se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Aqui, meus irmãos, irmãos amados, queridos presbiterianos, fazem uma ginástica aqui para entender, para falar muito mais do que o texto diz. O termo santos, se referindo aos filhos, aí nessa frase que eu acabei de ler, possui a mesma raiz no grego do texto voltado para o marido, santificados, é a mesma raiz. A ideia é a mesma. Paulo não está dizendo que filho de crente, crentinho mesmo que seja só um crente no casamento misto. Ele está falando da mesma coisa. Ele está falando que o filho em um casamento misto, em que você de alguma forma é santificado pela influência do pai crente, do que você ter os dois pais descrentes. É isso que Paulo, é essa vantagem que Paulo está ensinando aqui. Pela influência de uma mãe ou pai cristão, santo, os filhos são diferentes, ou seja, seriam impuros, mas agora são santos. É claro que sempre existe a possibilidade de que um pai ou uma mãe crente sejam instrumentos do Senhor para alcançar a alma dos filhos, sejam usados pelo Senhor para a conversão daquele filho ou filha, assim como com marido ou esposa. Às vezes um marido crente vai de alguma forma ser usado pelo Senhor para transformar a vida da esposa, ou a esposa para transformar a vida do marido. Porém, esse é o caso de ser usado como um instrumento. Jamais um pai ou uma mãe, um marido, uma esposa, jamais um ser humano é capaz de salvar outro ser humano. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. É simples isso. Não precisa ler muito mais do que o texto diz. E isso aqui, eu vejo muito isso, meu querido, minha querida. Eu vejo muito isso. Nós temos vários jovens e adolescentes aqui que vivem nessa situação, em que moram num lar em que o pai é crente e a mãe não é, ou a mãe é crente e o pai não é. Geralmente é isso, a mãe é crente e o pai não é. E como o filho é influenciado, os filhos são influenciados pelo comportamento da mãe. Mesmo com luta, com dificuldade, o pai fica vendo televisão, vendo jogo, fica bebendo, a mãe traz o filho para a igreja, vai,
ora pelo filho, faz para fazer o NAD, manda para o Metanoia, manda para a igreja, EBD e tudo mais. Com o tempo, além, digamos, dessa santificação comportamental, influência santa, a chance do Senhor usar esse esforço da mãe para transformar a alma daquele filho é grande. O Senhor trabalha dessa forma também. Então isso é muito comum. O que Paulo está falando não é nada de extraordinário, um tipo diferente de salvação, não. É o comum. É o comum. Um crente piedoso influencia os seus. Nada mais do que isso. Um exemplo bíblico foi Timóteo. Ele era filho de uma judia e de um pai grego incrédulo. Sua avó Lóide e sua irmã Eunice criaram Timóteo em um lar piedoso. E posteriormente ele foi convertido pelo Senhor e depositou a sua fé em Cristo, como vemos em 2 Timóteo 1,5. Porém, o lar de Timóteo já gozava de uma influência piedosa. Ainda que o pai atrapalhasse um pouco, a avó e a mãe eram santas do Senhor. E aqui há umas lições para mim e para você. Eu e você devemos ser, que é melhor, um testemunho de piedade em nosso lar. Nós devemos influenciar positivamente, santificar na forma como Paulo está usando aqui, o nosso lar. Mesmo que seus pais, maridos, esposas, filhos não sejam crentes, nós somos chamados para, de alguma forma, como um sal que impede, que atrasa a degradação do alimento, nós somos chamados a levar algum tipo de santificação para nosso lar, um comportamento piedoso, palavras sábias, comportamento adequado. Todo crente é chamado a isso, ainda que ele viva numa situação ideal. É muito comum eu receber jovens que foram alcançados pela graça do Senhor e vivem online, que os pais não são crentes e por isso passam por muitas dificuldades. O que eu aconselho? Ame seu pai e sua mãe, sirva com zelo, com dedicação, não se altere, não brigue. Você é chamado para dar um testemunho diferente e não é incomum, meus irmãos, escute o que eu estou dizendo, pode ser o seu caso. Não é incomum você depois ouvir testemunho de que o lar foi alterado, melhorou a situação. Conforme nós nos mostramos mais santos, mais parecidos com Jesus no lar, o lar vai sendo transformado, ainda que os pais não sejam convertidos. O crente, eu e você, somos chamados para sermos influenciadores no meio em que estamos. Quem você tem influenciado no ambiente que você circula? Em casa, na escola, no trabalho? As pessoas, talvez, que convivem próximo com você, deixaram de falar palavrão porque viram o seu linguajar santo? Deixaram de se vestir de forma imoral porque sabe que aquilo ali não é agradável? Foram influenciados pela forma, pela mansidão com que você trata os outros, pela educação, a disposição para servir, para sempre ajudar, pela educação. O cristão é chamado para ser muito educado. Cristão mal educado, grosseiro, é uma contradição. Porque nós devemos influenciar positivamente. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Aqui ele está falando com crente. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também, ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, um fogo lá acendendo uma candeia. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma lanterna, uma luz e bota um balde em cima. É isso que ele está dizendo no nosso contexto. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ela ilumina todos que estão na casa. Assim, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso neste contexto que estamos tratando, é isso que é santificar o lar. Que o descrente que convive com você possa olhar o seu comportamento
e de alguma forma diga assim: esse camarada é bacana, ele é bom, essa moça é muito educada, mas eu acho que é porque ela é crente. Olha aí, o Senhor foi exaltado. A influência de... tá aqui. Note aí nesse texto a grande importância de um cônjuge, um pai ou uma mãe piedosa em um lar. É outro ponto aqui. Um dos maiores exemplos da história da igreja é a Mônica, ou Santa Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, que orou, aqui pais, mães que estão aqui, orou pela conversão do filho por 33 anos. Essa mulher orava diariamente pela conversão do filho por 33 anos. E não era: Senhor, converte meu filho. Não, ela se dedicava a uma luta de oração. Eu tenho muito a aprender com o exemplo dessa mulher. E a influência dessa mãe piedosa foi tão grande que Agostinho de Hipona, um dos maiores nomes da história da igreja, filho de Mônica, em seu livro autobiográfico Confissões, disse que ela, a mãe, é claro que ele está usando, é uma metáfora, ele diz que ela, a mãe, o gerou na carne, ou seja, pariu ele, e na eternidade, do tanto que ela orou pelo filho, e o Senhor converteu. Chegou o momento e o Senhor converteu o filho. E é interessante, é curioso não estar aqui, mas pouco tempo depois da conversão de Agostinho, Mônica morre. Agostinho fica muito triste, sente muita saudade, mas que alegria deve ter sido para o coração daquela mulher ver o filho rendido a Cristo. E como ela fez isso? Com oração, com uma influência santa em Agostinho. Por mais que Agostinho fez de tudo na vida, mas Mônica estava lá, persistente. E um dia o Senhor transformou, e não só transformou Agostinho, como fez dele talvez o maior, o mais conhecido pai da igreja, Agostinho de Hipona. Terceiro ponto: o crente deixa ir em paz. Está lá no verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Nos exemplos dados por Paulo até aqui, ele se referiu a situações em que os cônjuges descrentes, mesmo diante da conversão do seu marido ou esposa, decidiram manter-se casados. Nesses casos, o crente não deve tomar a iniciativa para se separar. Já vimos isso. Agora, o apóstolo imagina e orienta um contexto diferente. No caso do descrente, decidir se separar em razão da conversão do cônjuge. É o caso do marido e da mulher, em que a mulher se converte a Cristo, o cara diz: não quero ficar casado com crente. É esse o caso que Paulo está imaginando aqui. Neste caso, o que Paulo orienta? O que Paulo orienta aos crentes? Se o descrente separar-se ou quiser separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. O que Paulo quer dizer com não ficar debaixo da servidão? Qual é o sentido aqui dessa expressão? Isso significa que quando o descrente quebra o vínculo do casamento, o crente não está mais obrigado aos deveres daquela união. Isso acontece. É muito comum esposas que vivem nessa situação de casamento misto, que a mulher se separa do marido, ou o marido da mulher em algum momento, e a esposa crente ainda se sente com alguma obrigação sobre o marido. Mas aqui Paulo está dizendo: não, se o descrente quer se separar, que ele se separe, e você foi chamado para a liberdade. Você não está mais debaixo da servidão, você não tem mais deveres e responsabilidade com o descrente que decidiu se separar. O que Paulo está dizendo é que o crente que sofre o divórcio... Aí Paulo continua o texto e diz assim: observem que
nesse texto em que Paulo diz que eles não estão debaixo de servidão, Paulo diz que eles foram chamados para viverem em paz. Deus nos chamou para vivermos em paz. A ideia aqui, o que Paulo está ensinando, é que o crente, nessa situação em que o descrente quer se separar, ele não deve mostrar hostilidade, ele não deve querer brigar, ele não deve querer impedir, não deve agredir. Não, nesse caso o crente é chamado a ter um comportamento pacífico, a se manter em paz e entender. Ele não deve buscar divórcio, ele não deve dar iniciativa do divórcio, mas se for o caso do crente, você é chamado a ter paz, não mostrar hostilidade e ter um espírito conciliatório para com seu parceiro incrédulo. O descrente que quer ir embora, o crente deve se colocar contra, mas se ele não puder evitar, ele deve dizer que vai em paz. Não deve ser o caso que a gente vê que é comum de briga judicial, aquele negócio todo. A mulher agride o marido, quebra o carro do cara, ou vice-versa. É aquele negócio todo, se envolvem em situação de briga. Lembrem do contexto maior. Ele está ensinando como em situações difíceis, não ideais, como glorificar a Deus. E nesses casos o crente vai ser sempre aquele que vai ter uma palavra de paz, de mansidão, mesmo que ele esteja triste pela dissolução do seu casamento. Se a iniciativa e a providência, claro, for do descrente, como eu tenho dito desde o início. Calvino, comentando esse texto, diz: quando estiver em nosso poder, cultivemos a paz com todos. Porque foi para isso que fomos chamados por Deus. Não devemos, pois, separar-nos dos descrentes de maneira arbitrária, ou seja, querer se separar, a não ser que eles mesmos tomem a iniciativa e causem o rompimento. E aí, na sequência do texto, Paulo conclui o argumento com duas perguntas retóricas cuja a resposta é: ninguém sabe ou não sei. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ela não sabe. Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Nota que ele não está falando santificará, ele está falando salvar, justamente para diferenciar. Com isso, Paulo salienta a verdade de que nem os maridos crentes, nem as esposas crentes sabem se serão usadas pelo Senhor para salvar os cônjuges pagãos. Só Deus sabe e salva o seu povo. Nós somos incapazes de efetuar salvação. Contudo, podemos ser instrumentos de Deus para fazer com que isso aconteça. O crente deve sempre ter esperança, sabendo que Deus efetivará os seus planos e seus propósitos. Como eu já disse, e repito agora lendo o texto de Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, ou importa que sejamos salvos. Não existe, e aqui vai especialmente para jovens solteiros, não existe relacionamento, já disse isso sábado passado e vou repetir, não existe relacionamento ou casamento evangelístico, porque você não sabe se o marido ou o namorado ou o noivo será convertido ao Senhor. É uma desobediência à palavra do Senhor. Você só deve casar uma vez e não sabe se Deus converterá seu marido ou esposa. Por isso, não peque e case-se com crente. Você está casado com um descrente? Nunca tome iniciativa de se separar. Mas caso ele tome, não faça dessa situação um inferno. Você foi chamado a testemunhar da paz com todos. Concluindo, o casamento misto não é ideal. Costuma trazer várias consequências negativas para a família, em virtude de costumes diferentes, valores morais diferentes. Geralmente o descrente tende a ter uma queda pela bebida, por festa, imoralidade, não guarda domingo, há divergência quanto à criação de filhos. A mãe quer trazer o filho para a igreja, o pai quer levar o filho para o campo, a mãe quer que o filho case virgem, o pai quer levar o filho para a casa de prostituição. Então é muito comum esse tipo de coisa. Ainda assim, mesmo nessas situações não ideais,
Se você é crente e vive uma situação como essa, por desobediência, porque decidiu pecar, ou em caso de que você foi convertido posteriormente, por força maior, carregue sua cruz, zele pelo seu casamento, seja um testemunho piedoso no lar e ore pela conversão da sua família. Pois, afinal, mesmo que não seja a circunstância ideal, como diz o ditado, quem não tem cão, caça como um gato. Isso significa que mesmo em circunstâncias diversas, devemos dar testemunho de Jesus Cristo, a quem nós somos chamados a sermos cada vez mais semelhantes, como filhos esculpidos em Carrara, segundo a imagem do Pai. Em nome de Jesus, amém.